Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula e essa aula é da unidade 4 e nós iremos falar sobre imunidade a infecções. Nessa aula, nós iremos fazer uma breve introdução sobre imunologia a infecções, iremos falar da interação patógeno-hospedeiro, que vai resultar numa injúria tecidual, iremos falar sobre imunidade a vírus, a bactérias, a fungos e a parasitas. Então, como a gente viu, tem vários elementos moleculares e celulares que faz parte tanto da imunidade inata como também da imunidade adaptativa, que também pode ser chamada de adquirida, né? E esses elementos celulares e moleculares, eles vão desenvolver uma determinada resposta imune contra os patógenos, né? Então, essa resposta pode desenvolver uma injúria tecidual, né? E essas injúrias teciduais, elas vão ocorrer durante as doenças infecciosas, né? E elas podem ser causadas tanto por produtos derivados dos patógenos, como por exemplo uma toxina, quanto também pela própria resposta imune do hospedeiro contra tais patógenos. Então, nesses processos infecciosos, os elementos da resposta imune, que possuem alguns patógenos, são capazes de evadir, né, ou escapar da resposta imune. Então, essa evasão, ela vai variar de acordo com a variação da composição antigênica, como no caso, o vírus da influenza. Então, também tem o plasmódico, você já ouviu falar, que seria um protozoário que pode estar causando a malária, e ele também vai apresentar antigênica, tanto dos patógenos podem estar variando, né? E aí, o que vai acontecer? Né, esses patógenos, como tem essa variação antigênica, esse patógeno pode estar evadindo ou escapando dessa resposta imune. Então, aí tem um exemplo de patógenos, por exemplo, que diz respeito às propriedades que uma apresenta em subverter a resposta imune do hospedeiro, né? Então, o hospedeiro está emitindo a resposta e esses patógenos, eles são capazes de subverter essa resposta imune. E aí, vai estar interferindo no curso normal da resposta imune. Então, como exemplo, tem o citomegalovírus, que interfere na apresentação de seus próprios antígenos em células que são por eles infectadas. Fazem, né, por meio da remoção de moléculas lá do complexo de histocompatibilidade de classe 1, lá do retículo endoplasmático, quando as células elas são infectadas. Então, sempre tem, durante alguma doença infecciosa, vai haver essa interação patógeno-hospedeiro. E essa interação patógeno-hospedeiro vai resultar numa injúria tecidual. E isso pode ser causado diretamente, né, pelos patógenos ou então pela ação do sistema imune durante a resposta imunológica. E aí a gente sabe que o sistema imunológico ou imune, ele não vai ser dotado de inteligência, né, a ponto de estar sendo capaz de planejar estratégias de defesa com 100% de sucesso ou de nenhum prejuízo ao organismo. Então, sempre vai ocorrer uma resposta imune contra esses patógenos, mas essa resposta imune, o sistema imune, ele não vai possuir 100% de capacidade de combater, de eliminar, então, esse hospedeiro, de estar eliminando, então, uma determinada infecção, sem causar nenhum prejuízo para ele. E esse sistema imune vai estar em constante desafio no enfrentamento aos riscos que são impostos pela diversidade e à origem de novos organismos. Essas patologias, no caso, elas podem ser causadas pela ação direta de produtos dos agentes infecciosos, quanto também pela ação do sistema imune sobre os próprios tecidos do hospedeiro, né, como eu havia dito. Então, tem situações de injúrias teciduais causadas diretamente por produtos derivados de patógenos, como por exemplo, tem as bactérias Staphylococcus e Streptococcus, que podem estar causando infecção de pele, pode estar causando abscesso pulmonar, choque sistêmico, intoxicação alimentar. E, como exemplo, né, essas duas doenças, no caso, que seria a pneumonia e a meningite, elas são causadas por produtos bacterianos, que vão estar provocando algum tipo de injúria tecidual, com as toxinas que vão estar liberando, né, que as toxinas que essas bactérias ou Streptococcus podem estar liberando. Tem a toxina tetânica, né, que é a bactéria causadora do tétano, que vai estar liberando essa toxina tetânica, que também pode estar causando essas injúrias teciduais. Então, essa toxina ela vai estar se ligando nas terminações das placas motoras, de junções neuromusculares. Essas placas motoras, no caso, seriam o sistema nervoso, né, que vão estar ligados ao músculo, né, e vão estar causando, e ao
essa toxina, ao se ligar essas terminações das placas motoras, podem causar uma contração muscular irreversível, né, que é chamada de espasmo, e que pode levar o indivíduo à morte ou até mesmo a morte por asfixia. Então, também tem as injúrias teciduais que podem ser causadas, como por exemplo, pode ser causado por vários patógenos, né? E tem alguns trabalhos que tentaram comprovar isso. Um desses trabalhos que foi feito foi com a intenção de investigar o papel de linfócitos T, CD8 citotóxicos, na infecção de camundongos pelo vírus causador da cariomeningite linfocítica, né? E esse trabalho essa pesquisa foi desenvolvida para entender os mecanismos envolvidos nas injúrias observadas no fígado que causa a hepatite, né, em camundongos infectados pelos vírus. Então, as vias citolíticas, né, que são aquelas vias, tanto as citolíticas, como eu vou falar aqui, que é a via de exocitose perforina, granzimas e as vias FAS, elas são vias citolíticas, ou seja, vias de exocitose para tentar estar eliminando, então, algum produto do patógeno ou até mesmo patógeno. Então, essas vias citolíticas, elas são mediadas por linfócitos citotóxicos T, CD8, e tem a via de exocitose perforina, granzimas, A e B, e tem as vias FAS, que elas vão estar envolvidas também na injúria tecidual lá do tecido na eliminação dos vírus, tá? E aí, na eliminação dos vírus, que vão estar presentes aonde? No fígado, que pode estar causando, então, a doença de hepatite. Então, nessas pesquisas, eles observaram que não estava claro se ambas as vias, elas contribuiriam, né, sozinha ou em conjunto, né, para estar eliminando os vírus ou então para que ocorresse o desenvolvimento da hepatite. Então, eles utilizaram as linhagens de camundongos, e essas linhagens de camundongos, elas estavam apresentando defeitos genéticos induzidos ou espontâneos, né, em um ou vários componentes de ambas as vias citolíticas e vias FAS. E essas vias, elas contribuem em maior ou menor extensão para a eliminação dos vírus, mais que a via das porfirinas, por si só, era suficiente na eliminação dos vírus. Então, essas duas vias, elas podem estar contribuindo para eliminar os vírus, mas só uma das vias, a perforina, ela conseguia estar eliminando os vírus. Então, esse trabalho conseguiu descobrir que só uma das vias poderia, então, eliminar esses vírus. E com isso, né, esse trabalho, ele conseguiu mostrar que a eliminação de um vírus, que normalmente causa uma injúria tecidual, pode, em tese, ocorrer sem prejuízo aos tecidos, desde que se conheça e possa inibir a estimulação de vias não desejadas. Então, é comum, né, a gente constatar que moléculas que normalmente ficam contidas no interior das células, elas passam a ser expostas, elas saem do interior das células, né, elas passam a ser expostas por exocitose ou em decorrência da perda da seletividade da membrana plasmática, né, por morte celular, que vai ocorrer lá no local da inflamação. Quanto à imunidade a vírus, né, vocês lembram que o vírus, eles não são considerados seres vivos, né, e para eles se multiplicarem, eles vão utilizar toda a maquinaria, né, da célula hospedeira. Então, ele vai, para sintetizar os seus ácidos nucleicos e proteína, ele vai utilizar todos os componentes necessários para essa síntese de ácido nucleico, para a síntese de proteína lá do hospedeiro. Então, o vírus, ele vai estar penetrando na célula, né, para ele poder penetrar na célula, ele vai envolver uma interação com moléculas comumente vão ser expressas na superfície celular, né, e aí eles vão se replicar. Quando eles se replicam, os vírus, eles vão interferir nos mecanismos fisiológicos celulares e vão causar uma injúria que pode levar tanto à lise, que seria o rompimento das células, né, onde eles estão ou seja, as células às quais eles estão infectando, ou então pode causar uma infecção latente sem que ocorra a lise celular frequente. Aí os organismos infectados por vírus, eles podem responder a infecções por meio da imunidade inata ou imunidade adquirida. Então aqui tem essa imunidade a vírus, elas pode ser desenvolvida na resposta aos vírus, tanto a resposta imune inata quanto a resposta imune adaptativa. Então aqui tem uns modos de ações e os exemplos de como que ocorre essa imunidade a vírus. Na imunidade inata, por exemplo, os interferons do tipo 1, eles funcionam como inibidores da replicação viral, tanto em células infectadas quanto em células não infectadas.
Os RNA de fita dupla, em geral, presentes em infecções virais, eles podem ser conhecidos por TLRs, né? E ativar as células a produzir citocinas, aumentando então a capacidade citolítica das células natural killer, né? E essas células natural killer, elas podem reconhecer células infectadas por vírus. Então, assim, tanto na imunidade a vírus pode ocorrer uma resposta imune adaptativa e pode ocorrer uma imunidade inata. E aí eu não vou estar explicando todos os dois tipos de imunidade, porque também aí tem que falar um pouquinho dessa imunidade a bactérias, né? Então, o perfil da resposta imune contra bactérias vai estar vinculado à capacidade de replicação da bactéria, né? Se a mesma vai se replicar no interior da célula ou no meio exterior da célula. Aí também na imunidade a bactérias vão ter os dois tipos de imunidade, que seria a imunidade inata e a imunidade adaptativa, que vocês podem então tá dando uma olhadinha depois. Com relação à imunidade a fungos, vocês sabem, né, que os fungos eles causam infecções, e geralmente as infecções que esses fungos podem vir a causar são chamadas de micose. E algumas delas têm caráter endêmico, ou seja, vai acometer parte de uma determinada população e são, via de regra, causadas por poros de fungos presentes no meio ambiente, que vão ser inalados, então, por indivíduos. Então, tem várias micoses, né, que têm caráter oportunista e que vão causar doenças brandas, ou então essas micoses não vão causar nenhum sintoma na população, né? E aí a gente diz que esses indivíduos são imunossuprimidos, né, que podem, imunossuprimidos, podendo, então, causar doença grave ou até mesmo a morte, também essas micoses, né? Então, as infecções por vírus, elas podem se estabelecer em ambiente intracelular ou em ambiente extracelular. Também tem a resposta imune inata e resposta imune adaptativa, que pode ser desenvolvida também para estar combatendo esses vírus, tá? Aí vocês dão uma olhadinha depois nessa aula, que não tem como explicar, porque a gente tem pouco tempo, né, para estar realizando essa aula. Com relação à imunidade a parasitas, né, quando a gente fala dos parasitas, a gente lembra de quem? Dos protozoários e dos helmintos, né? E aí, esses protozoários e helmintos, eles causam infecções parasitárias. Também pode ocorrer uma infecção por meio da picada de inseto, ou a exposição à água, ou alimentos contaminados, né? Picadas de insetos, vocês lembram da malária, da febre amarela, exposição à água, tem a esquistossomose, ou alimentos contaminados, tem vários tipos, né, de contaminação ou de infecção causada, então, por esses parasitas. A resposta imune contra os parasitas, geralmente, elas não são suficientes para estar eliminando o parasita, né? Esse parasita. Mas não vai ser o suficiente. Aí, o que vai requerer? Requer tratamento, né, com medicamento específico que vai atuar, então, contra, né, esses parasitas. E tem, em áreas afetadas também por esses parasitas, elas podem ser tratadas também com medicação específica, que vão ser repetidos caso seja necessário. E aí, então, muitas vezes, se não são praticados, né, geralmente esses tratamentos não são praticados devido ao alto custo também pela logística da sua aplicação. Então, também pode ser desenvolvido um tipo de resposta imune inata contra esses parasitos, né, tanto a imunidade inata quanto a adaptativa. Então, aí tem o modo de ação e os exemplos de como que pode ocorrer, então, a eliminação desses parasitas lá do organismo. Como seria o mecanismo para estar eliminando esses parasitas, né? Aí, nessa interação entre o patógeno e os hospedeiros, né, aí a gente vai ter elementos da imunidade inata e elementos da imunidade adaptativa que podem estar atuando de modo a estar produzindo uma resposta imune que vai ser capaz de eliminar ou diminuir os efeitos patogênicos dos organismos infecciosos. Então, ao observar as manifestações das doenças causadas por muitos patógenos, percebe-se que há um espectro na apresentação clínica. Então, a gente tem sintomas variados, né, tem sinais e sintomas bem variados nos pacientes, né, que vai variar muito. Então, aí vai requerer o quê? Vai requerer diferentes tipos de tratamento. As infecções em humanos, por exemplo, pelo Mycobacterium lepra, que vai ser a causadora da lepra, né, vai ser uma infecção intracelular, uma bactéria intracelular, que vai estar causando, então, a Hanseníase, também pode ser conhecida como lepra. E aí essa doença pode estar produzindo nos pacientes duas formas bipolares de apresentação clínica. Então, tem a forma lepromatoide, que vai causar lesões na pele ou tecidos subjacentes, e vão apresentar níveis elevados de anticorpos no soro. Aí, a atividade microbicida de macrófagos vai estar bastante diminuída nesses pacientes, e o nível de bactéria nas lesões lepromatosas, vai ser muito mais elevado. Aí tem a outra forma, que vai ser a tuberculoide, que vai estar causando lesões na pele, em grau bem menor, mas aí vai ter uma sensibilidade sensorial periférica diminuída.
Então, no organismo vai apresentar níveis baixos de anticorpos, né, antimicobactéria, e também vai apresentar uma atividade microbicida de macrófagos bastante elevada. E aí os pacientes vão se encontrar, a gente vai encontrar poucos micro-organismos nas lesões desses pacientes. Então, muitos pacientes também, outros pacientes podem estar apresentando formas intermediárias, essas duas formas, lepromatóide ou tuberculose, né? E aí a resposta imune contra um patógeno da mesma espécie, ela pode produzir resposta imune diferentes em indivíduos, né, em diferentes indivíduos, né, e em última análise, o que vai acontecer? Vai ser refletida, essas respostas vão ser refletidas na apresentação clínica da doença. Então, tem diversos parâmetros da resposta imune, né, que vão ser estudados e vão ser comparados entre os grupos e correlacionados à apresentação clínica da doença. Esses estudos, tem diversos estudos que têm auxiliado na compreensão de mecanismos imunológicos que vão estar envolvidos no desenvolvimento de patologias de diversas doenças. Então, tem vários fatores que podem estar gerando uma diversidade, né, de apresentação clínica e também gerando uma diversidade de possibilidades na resposta imunológica. Então, se tem diferentes apresentações clínicas, também vai apresentar uma diversa resposta imunológica. E um dos fatores para a gente se observar essa diversidade na apresentação clínica seria a diversidade genética dos pacientes e também dos próprios patógenos, tá? Aí, então, a gente ouviu falar um pouquinho sobre essa imunologia de parasitos, né, de patógenos, e eu utilizei esse livro do Abas, da imunologia celular e molecular, que vocês também podem estar utilizando para ler. Além disso, também tem as apostilas que eu disponibilizei para vocês, que também são muito boas, são resumidas, que dá para vocês estarem lendo. E a gente fica por aqui, então, nessa nossa aula da quarta unidade, né, e futuramente vocês terão aula de encerramento. Então, um bom estudo para vocês, e a gente se vê na próxima aula. Até mais, pessoal!